Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Caríssimos irmãos, a palavra de Deus no Evangelho que nós escutamos apresenta-nos o encontro de Jesus com um cego. O que é que me impede? O que é que te impede de ver? Ver é mais do que um ato físico. Ver é, sobretudo, um mistério que vai desdobrando em nós as camadas daquilo que nos impede de enxergar. Neste Evangelho que nós escutamos, o cego diz a Jesus: Jesus, filho de David, tende piedade de mim. E no Evangelho diz-nos que a multidão o repreendia para que ele se calasse. E eis que Jesus manda-o chamar. Ele faz a seguinte pergunta: que queres que eu te faça? E diz-nos o evangelista São Marcos que o cego responde: Senhor, que eu veja. Quantas vezes nós somos impedidos de ver? Não tanto por causa de uma patologia que nós ou nascemos com ela, ou com o passar do tempo vamos adquirindo. Quantas vezes o nosso orgulho nos impede de ver? Quantas vezes, a semelhança do Evangelho, a multidão que repreendia a este homem que ele se calasse, quantas vezes esta multidão nos impede de ver? Quantas vezes as ações que nós fazemos e que não somos capazes de arrepender? Quantas vezes os erros que cometemos, as palavras insensíveis que pronunciamos para aqueles com quem nós amamos? Quantas vezes tudo isso nos impede de enxergar o outro? Quantas vezes a pessoa está a passar por uma doença, por uma decepção, e os olhos interiores estão completamente fechados? Caríssimos irmãos, este Evangelho que nós escutamos, há neste homem um grande desejo de ver. Queira Deus que fosse também nosso esse desejo de ver. Vivemos muitas vezes num mundo onde o mundo torna-se como um baú de oportunidades, de armadilhas, e muitas vezes podemos correr o risco de viver na escuridão. Quantas vezes nós tropeçamos nas armadilhas e deixamos escapar as oportunidades de ver? Quantas vezes nós deixamos de ser próximos? Há abraços que libertam. Há abraços que nos cegam, que nos aprisionam. E sem a visão, nós não conseguimos caminhar. Imaginemos um condutor que não tem a visão na estrada. Ele pode correr o risco de ter um acidente. Um condutor que no carro não tem um farol, uma luz. Ele pode colocar em risco a vida dos outros. Então só Deus pode nos devolver a visão física. Só Deus pode nos devolver a visão espiritual. Só Deus pode nos fazer caminhar em seguranças. Só Ele pode nos ajudar a encontrar sombras onde nós possamos reclinar a nossa cabeça. Por isso que nesta cura deste cego, do Evangelho que nós escutamos, pode ser também a cura de cada um de nós.
Mas para isso é importante que nós abramos os nossos olhos interiores. Abramos os olhos da fé. Sejamos capazes de reconhecer tudo aquilo que nos impede de enxergar. Quantas vezes palavras ofensivas nos impedem de enxergar verdadeiramente quem é aquela que está à nossa frente. Quantas vezes nós tiramos ao outro a própria visão, porque nós vai crescendo o orgulho. Quantas vezes os olhos da carne, os olhos da ambição, os olhos da vaidade nos impedem de enxergar verdadeiramente a caridade para com o nosso irmão. Os pequenos gestos acompanhados de delicadeza marcam significativamente a capacidade de enxergar. Por isso que no Evangelho Jesus faz a este cego esta pergunta: que queres que eu te faça? E eis que ele responde: Senhor, que eu veja. Então peçamos ao Senhor que Ele possa nos devolver a visão da alma, que Ele possa nos devolver a visão interior. Quantas vezes a nossa alma está completamente selada? Quantas vezes nós colocamos dentro de nós camadas que nos impedem de enxergar? E somente buscando Jesus, nós descobriremos a verdadeira visão. Queira Deus nos ajudar. Peçamos ao Senhor que neste dia Ele nos faça enxergar, sobretudo, o amor, o serviço, a alegria e o perdão. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.